Ô Rômulo, se você fizer um inventário, e você é um advogado, poderia fazer um inventário, aqui um inventário com valor jurídico, você imagine que eu queria fazer esse comentário, e eu teria que encerrar hoje a minha participação aqui, mas é muito importante que você está agendando aqui o seguinte. O Jean-Bertrand Aristide, no Haiti, um dia ele acordou com os militares na porta e 12 horas depois ele estava num país africano. Ele não teve a menor possibilidade. O Lugo, no Paraguai, o impeachment do Lugo durou quase 15 horas. Começou, terminou em 15 horas, e em 15 horas ele estava destituído. O impeachment da Dilma durou, Rômulo, 7 meses. 7 longos meses, em que a presidente poderia ter convocado uma vez por mês uma rede nacional e falado e encurralado as cortes, o Congresso, convocado o povo, etc. Fugiu do povo, como o diabo foge da cruz. Isso não é um problema. Aí você diz assim, os documentos da Odebrecht, você está se esgoelando aqui, como diz lá em Joaçaba, gritando por isso há meses e dando pistas, eu diria, há anos. E o que faz o presidente Lula? Político vulgar que é, se oculta, não quer tocar no assunto, manda mensagens laterais, toma iniciativas tímidas, não pautam como agenda de partido tocar na direita, matar a direita, espetar a direita, porque é isso que dá força para um partido político. Os peronistas são hábeis na arte de mobilização e, sobretudo, de castigar o adversário. O Lula e a estratégia petista é sempre a oposta, é como eu ganho o adversário, ou como eu ganho a base do adversário. Só que, em algumas circunstâncias, isso é nefasto, mas é possível. Em outras, como agora, é nefasto e é impossível. Porque o Lula queimou a credibilidade para isso. Essa é a grande questão, Romo. O Lula e o PT, o fracasso histórico de seus governos, se encontra agora com uma verdade terrível, que a sua capacidade de convocatória é mínima. E eu arrisco algo aqui com o Expresso Alto e contigo. Se o Lula se aventurasse em convocar o povo, ele ia observar a solidão que ele criou para ele próprio. Agora, eu não queria terminar essa nossa reflexão com um dado pessimista. Ao contrário, se os partidos estão evaporando, se os partidos não têm doutrina, se aquelas lideranças que até agora carregavam as esperanças populares não são mais capazes de fazê-lo, nesse mesmo momento que essas presenças se evanecem, nesse mesmo momento, Roma, se abre um gigantesco espaço para uma política de corte distinto. Até agora, esse espaço gigantesco está sendo ocupado por um protofascista, cuja expressão é a podridão do nosso sistema, mas ele, em função dessas condições, ele consegue se afiançar como se ele fosse uma alternativa possível para o nosso povo. Mas, a despeito disso, o maquinismo da história não poupa ninguém. E o maquinismo da história é a sua renovação permanente. E abriu-se um espaço para uma nova política. Quando a política velha morre, e Bolsonaro vai ser frustrado, porque ele, ao prometer uma nova política, contra tudo isso que está aí, está ok, o bordãozinho, cretino dele, ele não pode entregar um novo sistema. Desde das complicações cada vez mais claras, da família toda, com a podridão política, com generais que não honram a nacionalidade nem umas forças armadas que teriam que se renovar, os acordos que fazem com aquele covil de ladrões que é o Congresso, suas proteções que ele busca no Supremo Tribunal Federal e os processos contra Flávio Bolsonaro não evoluem com a rapidez necessária, porque ele tem acordos com a justiça brasileira que o acomodam numa coesão burguesa que escraviza o país, aprofunda a dependência,
reproduz de maneira ampliada o subdesenvolvimento, empobrece o nosso povo, coloca o nosso povo na condição de programas sociais que no petismo era uma digestão moral da pobreza, hoje são ainda mais rebaixados porque a crise é mais violenta. Existe um espaço histórico, Rômulo, para uma esquerda revolucionária. Eu sei que muitos dos que nos escutam pensam que isso não é possível. Mas é isso que está acontecendo agora. E cabe a quem está fazendo política, como eu estou fazendo política, 24 horas por dia, colocar essa boa nova, arriscar seu pescoço nessa boa nova. O bom comportamento nos trouxe para esse buraco em que nos encontramos e que alguns não querem sair, ancorados no cretinismo parlamentar, ancorados no oportunismo do jornalismo, ancorado nas assessorias de uma classe dominante decrépita e que não tem menor condição de oferecer uma alternativa para o nosso povo. Uma geração de políticos, Rômulo, está sendo queimada, superada historicamente. Só a direita ocupou esse espaço. Esse é o espaço que eu digo da emergência de uma esquerda revolucionária e que vai cobrar esse tipo de coisa. Não mais ilusões com pequenos movimentos, doutrina. Não mais ilusões com aspiração de governo sem colocar o tema do poder. Não mais ilusões de manter o Brasil numa subserviência internacional, cujo altar é o Partido Democrata Republicano, que sucessivos presidentes vão ajoelhar, como se nós não tivéssemos aqui as condições necessárias e a força interna para fazer o Brasil um protagonismo da política internacional. E, sobretudo, tendo com a América Latina uma capacidade de mobilização que, quando eu circulo pelos demais países, a grande incógnita, Rômulo, é o que as pessoas me perguntam: Nildo, por que essa apatia brasileira? Quando há cerca de 1 ano e meio, talvez 2 anos atrás, eu participei de um evento em Moscou, com militares, na Academia de Ciências da Rússia, de Moscou mais precisamente, as figuras mais importantes do governo, das Forças Armadas, das ciências, me perguntavam por que o raquitismo do Brasil? Não era só porque Bolsonaro, era por que esse raquitismo? Porque não cabe na cabeça de um russo, como não cabe na cabeça de um mexicano e de um argentino. Por que o Brasil, com essa imensa capacidade, não assume o seu protagonismo? O que está aqui não é a falta de condições. Então, quando alguém diz, Nildo, faltam as condições, não faltam as condições. As condições objetivas estão dadas. As condições subjetivas estão dadas. Qual é o potencial de bloqueio? Cuba navegou 50 anos num bloqueio. O Brasil não estará submetido a um bloqueio como fez o imperialismo colocou a Cuba. Não tem como, não há condições materiais, geopolíticas, geográficas, de força de trabalho e de recursos naturais abundantes, de inteligência para formar aqui aquilo que os chineses fazem, aquilo que os russos, de maneira mais limitada, também fazem, aquilo um país como o Brasil pode, desde que nós tenhamos 2 moléculas de lucidez. Então, não acho que nós temos que desanimar, acho que tem que continuar levantando as questões, isso, redobrando a militância. Ô, Nildo, demorou. Se eu tivesse crítico, desanimado, o Lula não tinha pedido os documentos, eu fiquei 2 anos, Nildo, eu tive que dar um ultimato, quando eu fui agredido num site, eu falei, chega até aqui foi, não vou. Então, eu operei aquela ofensa pessoal a mim, dizendo que era um picareta por falar a verdade, eu falei, não, agora chega. Vai pedir essa porra desse documento, se não vai por bem, vai por mal. Falei, não, aqui vou acionar meus ICBMs. E aí, finalmente, né, foi pedido em junho desse ano. Então, se eu não desanimei em 2 anos, 7 meses, não vai ser agora, que a gente está mais perto, que eu vou desanimar. E aí, sobre essa questão de ataques, Nildo, para me despedir de você, a gente conversava antes de entrar no ar, né, que você procura acompanhar sempre as colocações e análises do Pepe Escobar, né, jornalista veterano, correspondente internacional e analista geopolítico. Ele descobriu uma coisa fantástica, Nildo. Ele convinha, né, ele falar aqui no Brasil, em outros locais que não aqui, quando ele falava de uma coisa distante, cuja extrapolação para disputa política no Brasil não era tão direta, não era tão visível. Então podia falar da China, Eurásia, Deep State, mas aí quando a história do Deep State cruzou
com a agenda política do político partidário do Brasil com o clã Messer, principalmente o que ficou muito claro na minha publicação da semana passada, você falava aí de botar o pescoço, Nildo. Eu botei o meu pescoço. Quando eu coloquei aqueles nomes, falando do esquema, da inteligência, do Mossad, bipartidário, lobby nos Estados Unidos de financiamento, tanto a máquina republicana como democrata, eu coloquei o meu pescoço, eu expus o meu pescoço, mas ela já vinha, né? Eu venho falando de Dario Messer antes de todo mundo falar, desde 2017, quando ele não dava manchete, o nome, ninguém sabia quem era. Pois é, então eu fiz a minha parte, queria que outras pessoas fizessem também. Mas aí você vê, aí o Pepe Escobar começou a ficar não tão conveniente. Então quando ele tentava pautar isso, a sua palavra era cerceada, né? E aí isso acaba culminando aí, ao longo das semanas com ele tendo, para manter a sua para poder manter a sua integridade como jornalista, poder em alguma dimensão, né, fazer jus à sua nacionalidade, que é a brasileira, né, e não desistir. Se falava aí não desistiu, o próprio Pepe Escobar não desistiu. E, inclusive, Nildo, para levar a ciência do que ocorre no Brasil, por que não há reação aos russos, aos chineses, não foi só você que foi abordado por pessoas do BRICS, falando assim, mas por que foi tão fácil bombar o Brasil? Por que não há reação? Não é. Então aquele artigo, o primeiro artigo do Pepe Escobar foi muito importante para levar inclusive a Argentina, tem parlamentares próximos ao kirchnerismo leram, então isso aí do Messer e tal, aí foram perguntar ao Zé Dirceu, quando ele foi dar entrevista, e negócio do Messer e tal, foi importante esse artigo, e aí por isso o Pepe Escobar passou a ser inconveniente, não é? Assim como aliás, ele quando esteve aqui falou, olha, eu tive meu dia de duplo expresso pela cobrança que eu fiz no final do artigo, o que fará Lula? Ele disse, olha, nunca se bobear, nunca tanta gente me azucrinou por uma singela pergunta, diante disso que está colocado, o que fará Lula, né? Então, ele experimentou e, como eu falei, se tornou inconveniente, e aí por conta disso, para poder continuar sendo jornalista, simplesmente, para poder continuar a sua militância enquanto brasileiro, para poder falar até de algo que é relevante, porque ele cobre a disputa entre o atlanticismo mais agressivo, né, e as potências eurasianas, é que ele vai, né, ter que deixar de falar no 247 e falar aqui no Duplo Expresso. Sendo que, Nildo Orix, quem deu um ultimato a ele, falando assim, Pepe Escobar, ou é lá ou é aqui. Foram eles. A gente nunca faria isso. Imagina se a gente faria isso. Isso é gangsterismo. Mas fizeram, e aí, para ter a liberdade, né, e poder falar, inclusive, de coisas que têm extrapolação para o Brasil, é por isso que, se a opção foi imposta do lado de lá, ele falou, bom, então, muito obrigado e tal. Então, o que acontece, Nildo Orix? Eu ia pedir, inclusive, ao pessoal da Revolução Brasileira que está nos assistindo, que ajude a divulgar. Nesse momento, eu vou postar o banner da estreia na sexta-feira do Pepe Escobar como um quadro regular aqui, mandei para ele aprovou. Vou até colocar na tela aqui, ó. Eu pedi a aprovação dele primeiro. Então, inclusive ele que sugeriu o título. Aí eu botei aqui o pessoal que faz o banner, a arte me ajudou, mandei para ele, eu falei, ó, Pepe Escobar, tá aqui o banner para a próxima sexta, tá aprovado? Ele falou, not bad. Eu falei, vou divulgar no programa hoje, o pessoal compartilhar. Ele falou, ótimo. Então, nesse momento, eu vou colocar nas minhas redes sociais aqui o banner dizendo o seguinte, Pepe Escobar sem censura, né? Finalmente sem censura, a partir dessa sexta-feira no Duplo Expresso. Então, acabei de postar no meu Facebook e vou postar no Twitter, embaixo da postagem do programa de hoje, que está lá fixado no topo do meu perfil. Eu peço que você, expressionauta, e você da Revolução Brasileira, ajude a gente a divulgar, porque, de fato, isso é importantíssimo, Nildo, para a gente poder, primeiramente, levar a ciência do que ocorre no Brasil, porque eu acredito no poder da pressão, Nildo. Eu não vou desistir, eu quero que, mais uma vez, o Vladimir Putin pegue o telefone, ligue para o companheiro Lula, a Cristina Kirchner, até para fazer uma pressão dos pares. Fala, que nem aquele banner do Jeová. Você não vai fazer nada? A pergunta para Escobar, o que você vai fazer, Lula, e tal? Então, para reforçar essa pressão, inclusive internacional, para a nossa causa, é que eu peço a você, nesse momento, que faça esse compartilhamento, inclusive os quadros da Revolução Brasileira. Nildo Orix, para se despedir. Bem, olha só, Ron. Esse caso aí, do Pepe, ele mostra como a política no Brasil está se radicalizando. E está se radicalizando na lentidão brasileira. Quando eu observo o cenário mundial, sobretudo latino-americano, a característica aqui é a lentidão brasileira na mudança. Mas não é que ela está paralisada, ela está mudando. As pessoas se dão conta só depois. E essa opção do Pepe aí mostra exatamente que essa radicalização, ela diz respeito aos intelectuais, aos jornalistas, aos políticos, a todos eles. Então, essa perseverança em algumas causas, elas são sempre fundamentais. Cedo ou tarde, elas rendem aquilo que elas podem render, elas mostram o seu resultado. E eu acho que é isso que é fundamental. Bem-vindo ao Pepe aqui de maneira regular, é essa batalha que nós temos que fazer.
perseverar nas nossas convicções. Eu dizia para você, antes da gente entrar no ar, e repito aqui na despedida, tem gente que é muito boa para ser solidária por causas internacionais. Eu lembro, por exemplo, que tinha companheiros que eram ótimos e importantes na luta, por exemplo, dos palestinos, e hipotecavam um grande apoio aos palestinos, mas se recusava a brigar com o vizinho do bairro. E eu dizia assim, tem que fazer as duas coisas, meu filho. São as duas coisas que não tem. E não é um cobertor curto que joga uma energia lá, acaba aqui. Eu acho que é isso. Dou aqui as boas-vindas. Felicito o Pepe pela decisão, felicito a você pela insistência. Dou um abraço aqui, o Wendel, que já está nos escutando. Disse que estava adorando, Nildo, as suas considerações aí sobre o trabalhismo, o peronismo, estava atentamente assistindo. Ele vai começar a ser mal visto dentro do PDT. Vai começar? Começar? E sobretudo dar um abraço aos expressionautas que nos honram com a audiência, com o elogio, que é sempre majoritário, mas também com a crítica, porque eu acho que é isso que é fundamental. Com certeza. Eu não estou aqui colecionando afagos, eu estou aqui para semear a crítica como uma virtude e uma companheira da esquerda. Um grande abraço a todos, um grande abraço a você, Romos, e até terça-feira. Grande abraço.